Marcos, capítulo 2, começando no versículo 23, indo até o final do capítulo 28, ou como sugerido pela série trienal, com uma extensão até o final do versículo 6, no capítulo 3. Eu sugiro que a gente aborde toda essa perícope, começando em Marcos 2, 23, até Marcos 3, versículo 6. Afinal, não é tão longo assim. A partir deste domingo, estaremos até o final do ano numa longa viagem na companhia de Marcos. Então, seria o tempo oportuno para se estudar mais aprofundadamente o Evangelho de Marcos. No dia de hoje, começando com Marcos 2, 23, lendo o texto grego e fazendo alguns comentários sobre a possibilidade de anunciar esse texto nesse domingo. Começa o versículo 23, kai egenetu auton en tois sabasin para poreuestai diaton sporimon, kai hoi matetai autu erxanto hodon poien tilontes tus stahias. O texto não identifica quem é esse ele, mas nós sabemos que é Jesus e os discípulos dele são os discípulos de Jesus. O evangelista pressupõe que a gente esteja lendo a história desde o começo. Por isso ele pode usar pronomes, nós preferencialmente temos que colocar nomes. Kai egeneto auton. Esse kai egeneto me chamou a atenção porque ele é tão comum no texto bíblico da Bíblia grega e muito mais comum em Lucas, é aquele vaiehi do texto hebraico. Ele ocorre mais de 600 vezes na Bíblia grega e 7 vezes em Marcos, sendo bem mais comum em Lucas. É uma maneira bíblica de começar uma narrativa e aconteceu. E o que segue é depois relatado no infinitivo, para poreuestai. Então, isso aconteceu en tois sabasin, nos sábados, ou então num dia de sábado. E o verbo para poreuestai é um verbo interessante nesse contexto, porque o para dá a ideia de que se passa ao lado de. Só que ninguém estava passando ao lado de uma plantação ou de uma seara, como as nossas Bíblias traduzem, exatamente por causa do dia, através das searas ou das plantações que estavam maduras, prontas para a colheita. Então esse é um verbo interessante, para poreuestai. Não surpreende que exista uma variante textual em que os copistas acharam que era mais apropriado dizer diaporeuestai, por causa do dia que vem depois. Enfim, os discípulos dele, os discípulos de Jesus, começaram hodon poien, começaram a fazer um caminho. Tilontes tus stahias, arrancando as espigas. Não diz que plantação que era, é bem provável que fosse uma plantação de trigo. Não havia vagens, havia apenas espigas, ou trigo, ou cevada, mais provavelmente trigo. Kai hoi farisaio, segue o versículo 24, hoi farisaio elegon auto. Os fariseus disseram a ele, foram se dirigir a Jesus. Ide tipo iusin tois sabasin ho uk exestin. Olha, eis, porque fazem no sábado aquilo que não é lícito. É um aviso de quem amigo é. Alguma coisa errada está acontecendo. E é claro, você já sabe, não havia nada de errado em si com arrancar as espigas. Você só não podia meter a foice, isso era proibido pela lei. Arrancar espigas era possível.
O problema era fazer a colheita, ou seja, pegar as espigas, esfregá-las na mão para comer os grãos. Isto era considerado colheita, um trabalho proibido no sábado. A rigor, a lei de Deus no Antigo Testamento não proibia que tipo de, ou não especificava o tipo de trabalho que era proibido. Os rabinos depois é que especificaram 39 categorias de trabalho que eram proibidos e, evidentemente, fazer colheita era um dos trabalhos proibidos no sábado. Jesus toma a palavra agora no versículo 25, kai legei autois, udepote anegnote ti epoiesin David, hote chreian esien, kai epeinasin autos, kai hoi met autu. Então, Jesus diz a eles, udepote, nunca lestes. Anagnosko é o verbo para ler, anegnote, no passado. O que foi que epoiesin David, a sequência bíblica tradicional, o verbo antes do sujeito. O que fez Davi, o que Davi fez quando necessidade tinha e estava com fome, ele e os que estavam com ele. Evidentemente, esse é um episódio do Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, 21, 1 a 7. Então, é interessante que Jesus não diz assim, o sábado está abolido, ou o sábado não precisamos observá-lo. Jesus não diz isso diretamente. Ele coloca um exemplo da Escritura contra a Escritura, ou seja, ele faz exegese bíblica aqui, colocando essa história de Davi, que é sem dúvida uma figura marcante na Bíblia. E aqui nós temos o filho de Davi, agora, tendo que defender os seus dessa acusação dos fariseus. Segue o versículo 26, pos eiselten eiston oikon tuteu epi Abiathar archiereus kaitus artus tes protesios ephagen. Hus uk exestin phagen eimetus hiereis, kai edoken kai tois sin auto usin. Um longo texto, na verdade um texto só, o versículo 25 e 26, a gente deu uma quebrada aqui, mas no 26 vem a pergunta, então, como entrou na casa de Deus, no caso, o santuário, o templo, mais especificamente naquela época, o tabernáculo, epi Abiathar archiereus, quem lê o Antigo Testamento vai ver que o sacerdote era Aimeleque, é difícil de explicar como se coloca aqui o nome Abiathar. Alguns manuscritos, inclusive, omitiram isso, porque é uma parte incômoda. Então, ele comeu os pães dos artus tes protesios, os pães da proposição, que eram renovados semanalmente e que evidentemente, só os sacerdotes podiam comer, porque eram coisa santíssima. Então, não era lícito, mesmo a mesma forma, exestin. Os fariseus haviam perguntado por que eles fazem o que não é lícito, e aqui Davi faz alguma coisa que também não era lícito. Não lhe era lícito comer, exceto aos sacerdotes, e ele deu esse pão também àqueles que estavam com ele. Um claro exemplo em que a necessidade das pessoas, a fome, se sobrepõe à obediência estrita e rigorosa de um mandamento. Ou seja, a defesa da vida, a preservação da vida é um bem maior e um mandamento, de certa forma, mais importante do que o mandamento do sábado. E aí Jesus arremata no 27, kai elegen autois, e dizia, ou começou a dizer, ou então disse com ênfase para eles, tos sabaton dia ton anthropon egeneto, kai ho anthropos dia tos sabaton. Isso era como que um lugar comum, era um entendimento que se tinha no judaísmo daquela época também, ou seja, que não foi
o homem, o ser humano, que foi criado em função do sábado, mas o sábado foi acrescentado em função do ser humano. Então, to sabaton, diaton anthropon egeneto. Egeneto é o verbo ginomai, é o verbo do vir a ser. Quer dizer, ele passou a existir por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o ser humano é mais importante. E especialmente quando este ser humano é, como diz o versículo 28, o filho do homem. Assim, hoste, Kyrios estin hohuiostu anthropo, kai tu sabato. Assim, Senhor é o filho do homem, também do sábado. Ou seja, o filho do homem é senhor de uma série de coisas, ele é senhor e é também senhor do sábado. Evidentemente, isso pode ser lido de formas diferentes, eu já vi exegeses diferentes desse texto, mas nós normalmente lemos esse texto como dizendo ele pode fazer com o sábado o que ele quiser fazer, porque senhor do sábado ele é. Jesus, evidentemente, teve uma postura crítica em relação ao sábado, mas ele não disse diretamente que o sábado estava abolido, ao menos não nesse texto. Versículo 3, ou melhor, capítulo 3, versículo 1. Kai eiselten palin eisten synagogen. E entrou, obviamente Jesus, novamente na sinagoga. Já havia um episódio na sinagoga em Marcos 1:21. Qual a sinagoga? Talvez uma sinagoga específica. O uso do artigo eisten synagogen dá a entender que é uma sinagoga específica, a sinagoga que foi mencionada antes. Há manuscritos que omitem isso, deixando apenas eis synagogen, numa sinagoga. Não diz o texto não diz onde especificamente era ou ficava localizada esta sinagoga. Kai en ekei anthropos exeramenen echon tenheira. Então, se Jesus entra na sinagoga, fica pressuposto que é um sábado. E havia ali um anthropos exeramenen echon tenheira. Ressequida tendo a mão, ou seja, tendo uma mão ressequida ou seca. Provavelmente uma mão paralisada, com alguma atrofia que paralisava a mão. Versículo 2. Kai pareteron auton tois sabasin terapeusei auton hina categorezosin autu. Não diz quem estava vigiando Jesus. Pareteron, paratereo. Vigiar, observar, esse é um verbo raro, na verdade ele ocorre apenas aqui em Marcos. Para ver se no sábado, terapeusei auton, para ver se Jesus o curaria no sábado. Há uma expectativa de que Jesus cure. Evidentemente o Evangelho já relatou várias curas de Jesus, a fim de que eles o acusassem. Esse verbo categoreo, categorezosin, é um verbo no subjuntivo por causa da conjunção hina. Esse verbo vai voltar lá no final, no julgamento de Jesus. Ou seja, essa acusação é uma acusação a ser feita no tribunal. O interessante, eu já estou me antecipando, é que lá no julgamento de Jesus, Marcos 15, e nem mesmo nos outros evangelhos, essa questão do sábado foi levantada, ou seja, Jesus não foi acusado de desrespeitar o sábado. Ele foi acusado de blasfêmia, ele foi acusado de se fazer filho de Deus, de ser o filho do homem, mas não propriamente de desrespeitar o sábado, de atentar contra o santuário. Essa foi uma outra acusação. Mas isso é interessante para uma reflexão posterior. Agora Jesus volta à cena, né? Ele começa a falar de novo, né? No versículo 3, Marcos 3,
kai legei to anthropo toten xeran hera echonti. Então ele diz ao homem o que tinha a mão seca. Egeire eis to meson, levanta para o meio. As pessoas certamente sentavam na sinagoga, não havia bancos, havia bancos junto às paredes, e as pessoas, provavelmente, os homens sentavam no chão, e evidentemente este homem estava sentado, porque do contrário Jesus não teria pedido para ele levantar. Egeire eis to meson, quer dizer, levanta-te no meio, ou para o meio. Quer dizer, a pessoa era para se levantar, o homem era para se levantar e ficar parado no meio de todos. Kai legei autóis, versículo 4, e diz a eles, não diz quem eram esses eles. Agora vem a pergunta. Existin tois sabasin agaton poiesai e kakopoiesai, psychensosai e apokteinai. A mesma forma, existin, essa pergunta em torno do que é lícito. Lícito em termos da lei de Deus. Então, existin tois sabasin agaton poiesai, o bem fazer o bem, ou kakopoiesai, fazer o mal. Psychensosai, uma vida salvar, psique aqui certamente é vida, e apokteinai, ou matar. Quer dizer, salvar uma vida ou matar. Hoide esiopon. E eles calaram, mas eles calaram. Havia também uma compreensão, naquela época, de que se uma vida estava em risco, o mandamento do sábado era menos importante do que salvar uma vida. Jesus, em outros momentos, argumentou que as pessoas até tiravam os animais do poço ou do buraco no sábado e contestavam o fato de que ele estava fazendo curas, livrando pessoas no dia do sábado. Agora vem o versículo 5. Kai periblepsamenos autus met orges, silipumenos epitephorosei tes cardias auton, legei to anthropo ekteinon ten hiera, kai ex eteinen kai apecatestate heher autu. Outro texto longo. Kai periblepsamenos, periblepo é olhar em volta. Esse é um verbo típico de Marcos. Fiz a pesquisa, ele aparece 6 vezes em Marcos e apenas 7 vezes no Novo Testamento. Então existe muito olhar em volta, especialmente Jesus corre o olhar pela sala ou pelo ambiente para encarar todas as pessoas. E aqui Jesus olha met orges, com ira. Isso é raro de ver, né? Com ira. Silipumenos. Esse aqui é um verbo composto, nós temos a preposição sin, ou seja, ao mesmo tempo em que ele estava com ira, ele estava lipumenos, ele estava entristecido. Quer dizer, uma mistura de ira, de raiva com tristeza. Por causa de quê? Epitephorosei tes cardias auton. Pelo endurecimento do coração deles. Porosis é o endurecimento, é típico do faraó no Egito. E o coração, sempre lembrando, na Bíblia, o coração é a sede da vida interior, envolvendo os sentimentos, a vontade e também o pensamento. Ou seja, um endurecimento do coração na Bíblia é um endurecimento da mente. Não é simplesmente que eles tinham o coração endurecido e não se compadeceram, não. Eles não quiseram compreender isso. E por isso Jesus diz ao homem, ekteinon ten hiera, estende a mão. Interessante, num outro episódio na sinagoga, em Marcos 1, quem estendeu a mão
e tocou num leproso foi Jesus. E aí todo mundo esperava, agora ele vai se contaminar porque ele tocou num leproso. E aconteceu exatamente o inverso. O leproso é que ficou puro, em vez de Jesus ficar impuro. E aí este homem, então, ex eteinen, ele estendeu a mão, kai apekatestate heherautu, e a mão dele foi restaurada. Aqui é interessante o uso do passivo. A gente pode dizer que é um passivo divino. A mão foi restaurada. Não diz assim, Jesus restaurou a mão dele. Não. Dá para dizer, como passivo divino, Deus restaurou a mão daquele homem. Então, Jesus trabalhou, Jesus fez um trabalho no sábado? A rigor, não. Ele só falou. Ele só disse, estenda a mão. E o homem estendeu a mão. E a mão foi restaurada. Essa restauração é, digamos assim, aponta para a ressurreição, aponta para a vida. O homem não corria risco de vida. Alguém poderia dizer, bom, faça essa cura amanhã, mas o reino de Deus está próximo, à pressa. E por isso Jesus restaura o homem mesmo no sábado. E em outros momentos fica claro que não há melhor dia do que para fazer o bem ou para fazer os sinais do reino de Deus do que propriamente no sábado. Versículo 6, Kai exeltontes hoi farisaioi, eutis metaton herodianon, symbulion edidon cat autu, hopus auton apolesosin. E saindo os fariseus, agora fica claro quem são alguns daqueles que estão envolvidos ali na sinagoga, e saindo os fariseus, eutis, essa é uma palavra típica do Marcos, logo, imediatamente, com os herodianon, os herodianos, não diz se eles eram da mesma linha dos fariseus, aparentemente não. Os herodianos eram mais a favor do status quo, enquanto os fariseus questionavam a presença dos romanos e dos herodianos no poder ali em Israel, mas em todo caso tem dois grupos aqui, e eles então symbulion edidon, eles tomam ou eles dão um conselho, literalmente eles começaram a conspirar. É uma forma do imperfeito que dá a ideia de algo que eles começam a fazer contra ele, contra Jesus, para que a ele apolesosin, para que o destruíssem, a fim de matá-lo. Então, a sombra da cruz já aparece aqui em Marcos 3:6, ou seja, já se toma uma decisão, já se faz uma conspiração para matar Jesus, algo que se concretiza lá adiante. Esse texto, então, é um texto interessante para essa época do ano, e toda essa questão de Jesus e o sábado é uma questão complexa, é uma questão que vale a pena aprofundar, especialmente nos evangelhos. O texto do Antigo Testamento para esse domingo é Deuteronômio 5:12-15, que destaca especialmente o aspecto de santificar o sábado. O sábado é o dia dedicado ao Senhor. Hoje em dia nós temos muito essa ideia de fim de semana, de não fazer nada. E, evidentemente, o próprio Lutero já explicou que o dia do descanso foi criado, ou existe, para ser santificado. Não basta ficar abancado atrás do fogão, como Lutero colocou, mas simplesmente santificá-lo pelo uso da palavra de Deus. Então, essa dimensão do sábado, ou do dia do descanso, nós teríamos que recuperar nesses dias em que todo mundo quer simplesmente ficar sem fazer nada, não se lembrando de que a intenção do sábado é para que seja dedicado ao Senhor, ou o dia do descanso tem essa função. Quanto ao sábado nos evangelhos, é interessante notar que Mateus tem muito pouco sobre o assunto, só o paralelo a essa história aqui em Mateus 12. Marcos tem alguma coisa no capítulo 1 e aqui no capítulo 2 e 3. Lucas tem 3 episódios envolvendo o sábado.
E, evidentemente, a grande discussão em torno do sábado e Jesus em relação ao sábado aparece no Evangelho de João, especialmente nos capítulos 5, 7 e 9. E lá se contesta, se questiona a messianidade de Jesus, o fato dele, se ele é ou não é alguém que deve ser levado a sério, porque ele não respeitava o sábado. Ele fazia curas no dia de sábado. E, especialmente em João 9, ele é colocado como pecador, ou seja, alguém que não respeita o sábado por fazer o que ele estava fazendo. Evidentemente que o exemplo do que Jesus fez lendo outros textos para lançar luz sobre essa questão do sábado é um bom precedente. E nós lemos toda essa questão do sábado à luz do restante do Novo Testamento, deixando claro com venerável princípio hermenêutico, ao menos adotado entre nós, de que aquilo que não foi reinstituído no Novo Testamento ficou abolido em Cristo. Então, em Cristo nós temos a rigor a liberdade em relação aos específicos desse mandamento. Mas santificar o dia de descanso continua valendo e é algo que podemos e precisamos lembrar também, especialmente nesses dias de tanta secularização.